Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. É um trecho do conhecido Sermão da Montanha, um dos textos mais brilhantes proferidos por Jesus Cristo. Um discurso encorajador, desafiador para uma postura de vida diferente. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Pedimos tua graça para repartirmos conforme a tua vontade para nós. Amém. O que me inspirou a falar nesse texto essa noite foi a nova divulgação de um projeto aí do governo de mudar uma regra que existe em relação aos gastos do governo, chamado de regra de ouro. Não sei quantos de vocês acompanham o noticiário, mas o governo federal tem um compromisso constitucional de não gastar mais do que arrecada. E como eles estão imaginando que não vão conseguir se manter dentro dos limites da possível arrecadação neste ano, estão sugerindo que mude a regra, que se flexibilize a regra e se permita que o governo gaste mais do que arrecada. Então, os comentaristas estão colocando assim, isso não é uma coisa muito certa. Quer dizer que, ao invés de nós nos adaptarmos à Constituição e cumprirmos a lei como ela foi proposta, se a coisa fica difícil, a gente muda a regra, a gente muda a lei de acordo com a nossa conveniência. Isso não parece muito sensato. A gente nunca sabe quando o governo está fazendo um teste, um balão de ensaio para ver o que cola e o que não cola, mas esse foi o assunto da semana, a mudança da regra de ouro. E o que isso tem a ver com o texto que lemos? É porque é possível que essa frase que Jesus disse acerca da expectativa das pessoas e do que ele veio fazer quanto à lei, estivesse muito similar a esse quadro atual proposto pelo nosso governo. As pessoas talvez estivessem atrás do mestre Galileu, do rabino Galileu, que estava fazendo milagres, que estava fazendo maravilhas, expulsando demônios e falando coisas novas que eles nunca tinham ouvido. Talvez as pessoas fossem ao encontro dele esperando que ele aliviasse o nível de exigência que os escribas e fariseus propunham. Talvez as pessoas tivessem ido a Jesus atrás de algo que fosse mais leve, algo que fosse mais brando, de uma religião que não exigisse tanta santidade, tanto comprometimento. E Jesus então diz, vocês estão enganados ao meu respeito. Eu não vim para revogar a lei, eu não vim para suspender os mandamentos, eu não vim para facilitar, eu vim para cumprir a lei. E aqui no original a palavra que está escrita sobre cumprir não é exatamente no sentido de submeter-se à lei, mas é principalmente no sentido de completar a lei. Jesus disse que não veio para diminuir, Jesus veio para estendê-la, para levá-la mais além. E com o texto que segue, a gente vai perceber que Jesus veio para projetá-la para o interior, para introjetá-la no coração dos homens. Jesus veio não para tornar necessariamente a lei mais difícil, mas ele veio para tornar a vivência em Deus muito mais pessoal. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas fazem suas próprias regras.
Tudo se tornou relativo, é a cultura da pós-modernidade. O que é certo para mim, é certo só para mim. Você tem o direito de pensar diferente do que eu penso, então cada um estabelece a sua verdade, cada um estabelece os seus limites, cada um decide conforme a sua conveniência. Essa maneira de pensar não encontra amparo nas Escrituras. Jesus não disse que o homem é a medida de todas as coisas. Jesus não disse que a nossa consciência é o que determina o que é certo e o que é errado. Jesus disse que a verdade de Deus permanece a verdade de Deus. Nós é que temos que nos adequar à verdade de Deus. As definições de pecado não são feitas por nós. Eu acho que isso é pecado. Eu já acho que isso não é pecado. Nós temos que nos orientar pela palavra de Deus, por aquilo que está revelado, por aquilo que está dito. Os limites, quem pôs foi Deus. Nós temos que nos enquadrar, nos encaixar nos limites que Ele propõe. Em respeito à lei de Moisés, Jesus começa a dar alguns exemplos logo depois. A primeira expressão que ele usa é: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então Jesus está dizendo que a lei tem um mandamento, está inclusive entre os 10, não matarás. Jesus vai além, ele veio cumprir a lei, ele veio completar a lei, ele quer levar a lei mais fundo, ele quer levar a lei para o coração do homem. Então ele diz, não é uma questão apenas de matar, eu digo que você não pode se irar contra seu irmão, você não pode desejar matar, a intenção já é suficiente para ser julgado por Deus. Ele vai falar a mesma coisa acerca do adultério, que também é outro dos mandamentos, não adulterarás. Jesus disse, você olhar para a mulher do teu irmão com coração, com olhar impuro, com intenção impura, você já cometeu adultério. Então Jesus está completando a lei, Jesus está indo à lei. Não é uma questão de consumar, mas é uma questão de desejar, é uma questão de cobiçar. Jesus vai tornando, portanto, as exigências da lei muito superiores, porque Jesus quer que o coração do homem seja verdadeiro. E nós devemos levar isso a sério. Preocupa-me a maneira como as pessoas estão vivendo hoje, com a maior cara de pau, como se não estivessem fazendo nada de errado. Agindo de maneira desleal, desonesta, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas lá fora as pessoas são assim. Irmãos, nós não somos guiados pelo senso comum. Se a gente observar a sequência do capítulo 5, Jesus fala de coisas que a lei pede, que é o senso comum, não matar. É o senso comum, é óbvio que matar é errado. Então, não matarás, não adulterarás. É lógico que adulterar é errado. As pessoas se casam com um compromisso da fidelidade. A mulher do outro é do outro, a sua é a sua, e cada um fique com a sua. De vez em quando a gente se encontra, os pastores, vamos chamar as nossas senhoras. Eu falei, nossas não. A minha é minha, a sua é sua, não vem com esse negócio de nossas senhoras. Cada um com a sua. Gosto de deixar bem claro as coisas. Você chama a sua, eu chamo a minha, não vem com esse negócio de nossa. Isso eu não compartilho com ninguém. Minha mulher é minha, e eu sou dela. Esse é o senso comum. Não tem nada demais, isso não faz de mim uma pessoa especial, não. Esse é o senso comum, cada um com o seu cônjuge. Do divórcio, não se divorcie, exceto se houver imoralidade. Jesus está dizendo que o casamento tem que ser levado a sério. Isso é o senso comum. Essa brincadeira de casa separa, casa separa, casa separa, que o Jô Soares brincava lá atrás, se ele soubesse como era hoje, hoje não é piada, hoje é tragédia.
Mas é o senso comum que aquele que se casou fique casado e permaneça ao lado da sua esposa, principalmente depois que ela envelhecer, e você envelhecer também. Hoje, infelizmente, muita gente não tem honrado o compromisso do casamento depois de alguns anos. Acerca do juramento, o que Jesus diz é o senso comum, o que a lei pede, melhor dizendo, é o senso comum. Quando você jurar, não jure falsamente. A lei está pedindo o óbvio. Se você jurou, tem que ser verdade o que você está falando. Acerca da vingança, o que é o senso comum? Olho por olho, dente por dente. O mal que fizer a você, você retribui na mesma proporção. É o senso comum também de amar os amigos e odiar os inimigos. O senso comum vale para os outros. Vale para todos. Não matar, não adulterar, não se divorciar levianamente, não proferir juramento falso, não se vingar de maneira desproporcional, odiar o inimigo, amar o amigo. Isso é o senso comum, isso qualquer ser humano entende que é o comportamento correto a se fazer. E o que Jesus está dizendo? Isso não basta. Nós não somos guiados pelo senso comum. Nós somos guiados por um padrão mais elevado. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ir além. Nós temos que fazer mais. A nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. E é isso que Jesus pede dos seus discípulos. Não pensemos que Jesus veio nos dar condições mais fáceis, condições mais amenas do que o que é senso comum aí fora. Jesus espera de mim e de você uma vida mais santa, uma vida diferenciada. Se você é verdadeiramente cristão, você tem que viver acima da média, acima do senso comum. Jesus espera que no meu coração, que no seu coração, nós sejamos pessoas melhores do que as pessoas que não conhecem a Jesus. E eu quero dizer a vocês que tem muito homem e muita mulher de caráter lá fora, que não são cristãos, mas são pessoas de integridade, de retidão, de compromisso. Gente que fala a verdade e nem precisa jurar, porque quando fala, sustenta o que fala. Gente que respeita o marido, respeita a mulher, porque casou com seriedade. Gente que respeita a vida do outro. Gente que respeita o bem que pertence ao outro. Gente que não se vinga, mas é compassivo, misericordioso e, de fato, age com muita paciência. Tem budista, hindu, muçulmano, melhor do que muito cristão naquilo que é senso comum. A gente pensa, só quem tem Jesus consegue viver desse jeito. Não, irmãos. Tem muita gente honesta, muita gente boa. Aliás, eu quero crer que a maior parte das pessoas é honesto. É que o torto aparece tanto na mídia que dá a impressão que eles são maioria. Mas boa parte das pessoas são, de fato, gente boa. E se nós queremos ser sal da terra e luz do mundo, nós temos que viver acima desse senso comum. O que é permitido para os outros, a nós é vedado. E seriam muitas as coisas que eu poderia dizer a vocês que nós temos que ser melhores. Mas vamos nos manter apenas nos exemplos que Jesus deu. As pessoas se iram, e às vezes com razão, levam uma fechada no trânsito e ficam mal-humoradas. Nós podemos sofrer a mesma coisa, mas temos que reagir de uma maneira diferente. Se sofremos uma agressão, não retribuímos e não nos vingamos na mesma proporção. Como escreveu Pedro, pagamos o mal com o bem. Temos que aprender a fazer isso. Não é fazer o bem apenas a quem nos faz bem,
Retribuir o bem é fácil, mas pagar o mal com o bem, isso é cristão. Se você é um cristão, aprenda a falar bem de quem fala mal de você, a louvar a Deus por aqueles que te perseguem, a orar e pedir misericórdia por aquelas pessoas que te importunam. Você precisa aprender a fazer isso. Deus vai te dar graça. Você precisa decidir. Nós vivemos acima do senso comum. Os nossos casamentos têm que ser casamentos diferentes. Tem que ser. Nós temos que ter, entre o povo de Deus, na igreja do Senhor, exemplos vitoriosos de casamentos bem-sucedidos. Casamentos que se sustentam em tempos difíceis e em tempos bons, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Nós precisamos de gente que leve a sério essa questão do casamento. Infelizmente não tem sido a realidade, não só nossa como comunidade, mas das comunidades que nos cercam. Mas nós precisamos ter lares edificados, consolidados, casamentos de fato que se sustentam em amor e em fidelidade. Hoje, 1/3 das pessoas casadas está traindo virtualmente. Não é pouca gente não, é muita gente. A maldição das redes sociais, do zap, da pornografia, isso está estragando a vida de muita gente. Enquanto um dorme, o outro está no celular. Enquanto um trabalha, o outro está no computador. Alguma coisa está errada. Nós não podemos ser pessoas desse tipo. Fica se fazendo muito barulho por causa das crianças, essas discussões aí acerca das crianças, enquanto os pais estão fazendo torpezas. Muita coisa errada entre as 4 paredes do quarto. Muita promiscuidade. Jovens vivendo vidas sexualmente ativas sem nenhum comprometimento conjugal. Nem pensando em casar estão, mas já estão desfrutando as bênçãos próprias dos que são casados. Nós temos que nos cuidar, irmãos. Nós temos que vigiar. Não estou fazendo aqui críticas pontuais, porque eu convivo no meio de vocês e sei as histórias. Mas nós temos que nos santificar e nos consagrar. Jesus não veio para aliviar, Jesus não veio para facilitar, para dizer que não é pecado aquilo que é pecado. Nós temos que nos adequar à palavra de Deus. Do contrário, a gente não tem a bênção de Deus. Eu confesso que não me surpreendo quando um casal que namora há muito tempo acontece uma gravidez. Isso para mim é o menor dos males, embora seja um mal, mas é o menor dos males. Preocupa-me a promiscuidade. Hoje é um, amanhã é outro. O casal que está aí 3, 4, 5 anos querendo namorar, fazer faculdade, se formar, comprar apartamento para depois casar, isso não tem jeito. Não é? Uma hora, tanto fósforo e gasolina perto, uma hora explode esse negócio. Não vai ter jeito. Mas isso para mim, quando é o menos mal. Essa nossa idealização agora do casamento, que já tem que começar com tudo feito, né? Com tudo pronto, isso torna o casamento muito complicado. E segurar a paixão, segurar os hormônios é muito difícil. Mas o problema é hoje estou aqui, amanhã estou ali, depois de amanhã estou acolá. Promiscuidade é pecado. E não adianta você orar a Deus pedindo uma esposa enquanto você estiver pulando de galho em galho, ciscando em tudo que é terreiro. Você nunca vai achar uma esposa, você nunca vai achar um marido, enquanto você não se der o respeito.
Quem quer um casamento abençoado por Deus se comporta como um cristão. Aí vale a regra do Apocalipse: quem é sujo, suje-se mais ainda. Escolha. Escolha. Ou leva a palavra de Deus a sério, ou siga outro caminho. A questão do juramento, a questão da palavra. Nós vivemos dias em que a palavra humana de um homem tem que se sustentar. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser autêntico, a gente tem que ser sincero. Nós vivemos um mundo do politicamente correto. Então, para ser politicamente correto, às vezes usa-se muito da falsidade. Então não, irmãos, vamos ser verdadeiros. Mesmo com dano, vamos sustentar a nossa palavra. O Salmo 15 diz isso. É aquele que mesmo com prejuízo, sustenta a palavra que ele empenhou. É mais ou menos aquele cara que fala assim: eu vou te vender por 10. No dia seguinte ele descobre: mas eu podia ter vendido por 12. Não interessa. Eu disse que eu ia vender por 10, está aqui, entrego por 10. Mas você vai perder dinheiro, mas mantenho a minha palavra. Você é trouxa. Não. Eu sou verdadeiro. Eu sou cristão. Nós estamos precisando de homens e mulheres assim. Gente que inspire os outros a serem honestos. Gente que seja tão verdadeiro que deixe os mentirosos sem graça, constrangidos. Nós temos que ser diferentes. Quanto à vingança, não se nomeie entre nós. Atitudes pirracentas, atitudes infantis, e muitas vezes, inclusive, no meio da congregação, a gente descobre coisas tolas e fúteis, não é? Um não fala com o outro, outro desvia do caminho, não cumprimenta e não vai, por coisas mínimas. Irmãos, vamos amadurecer, vamos crescer. Até as crianças, rapidinho, se acertam, fazem as pazes e vão brincar. E os adultos, que deveriam ser maduros, ficam guardando ressentimentos. Não vos vingueis, não retorne o mal a ninguém, mas faça o bem a todos. Não esperemos que Jesus torne a nossa vida mais fácil. Eu sou cristão, eu estou em Deus, Jesus me perdoou. Exatamente porque você está em Deus, porque Jesus te perdoou, é que você precisa ter uma vida diferente. Leve a palavra de Deus a sério. Leve a presença de Deus a sério. Se você é morada do Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo que habita em você. Não apague, não extinga a chama do Espírito Santo que está em você. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Eu faço um pedido a cada homem, a cada mulher, a cada moço, a cada moça. Coloque a sua vida diante de Deus e peça ao Senhor que te ajude a viver uma vida santa, justa e piedosa. Isso é o normal para nós. Acima da média lá de fora, mas para nós é uma normalidade. Sermos templo do Espírito Santo, andarmos em santidade, andarmos em respeito e caminharmos na presença do nosso Deus. Amém? Isso é tudo que eu tinha a dizer hoje. Eu creio que eu não preciso dizer mais. Jesus nos convida à vida santa. Peço a você que coloque isso como uma meta a ser perseguida. Amém? Nós estamos aqui para ajudar, para fortalecer, para socorrer, para orientar, para consolar, para aconselhar. Nós estamos aqui para nos apoiarmos na vida em santidade, não para nos apoiarmos na vida no pecado. Não vou assumir a posição do diabo, que é acusador. Não estamos aqui para julgar uns aos outros. Não estamos aqui para condenar uns aos outros.
mas também não estamos aqui para brincarmos de ser cristãos. Estamos aqui para levar a vida a sério. Amém? Vamos orar. Senhor, vivemos dias difíceis, de uma religiosidade bastante superficial, de uma religião que se confessa com os lábios, mas que não se guarda no coração. Vivemos dias, Senhor, de palavras de oração, leitura da Bíblia, sem que isso provoque no nosso coração o desejo genuíno de santidade. No secreto, quanta coisa, ó Deus, se esconde. No secreto do quarto, Senhor, no secreto da mente, nos momentos de privacidade, o que fazemos, o que olhamos, em que pensamos, como agimos. Se o meu coração se entristece, Senhor, quanto mais o teu, de ver a tua noiva, que deveria estar ornada, preparada para a tua vinda, sem mancha, sem ruga, de ver a tua noiva desatenta, Senhor, ver a tua igreja displicente, ver os teus filhos brincando no jardim, enquanto o inimigo ruge ao redor, procurando a quem possa tragar. Ah, Senhor, quem dera os nossos olhos pudessem ver o perigo que nos ronda e a tristeza que te causamos quando nos permitirmos viver em pecado como se nada tivéssemos fazendo. Falamos da história de Davi, Senhor, mas agimos como ele, que se deitou com a mulher de outro homem, deu um jeito para que ele morresse e seguia com sua vida normalmente. Quantos, Senhor, cometem pecados talvez de menor calibre, mas igualmente afrontantes, e agem, Senhor, como se nada estivessem fazendo. Pai Santo, infunde temor em nossos corações. Ensina-nos a temer o Senhor, porque a tua intimidade só será revelada àqueles que te temem. Ensina-nos a respeitar o Senhor e a respeitar a tua palavra. Ensina-nos a ter consciência, Senhor, dos nossos erros e a confessá-los, arrependidos, deixá-los para sermos restaurados por Ti. Pai, oro por mim mesmo. O Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas limitações. O Senhor sabe das tentações que me rondam. Oro por meus irmãos, por minhas irmãs. Todos somos vulneráveis nesse mundo que nos é hostil. Mas eu peço a graça do Senhor sobre mim e sobre os meus irmãos. Que nos perdoes, que nos restaures, que nos levantes, que nos transformes. Pai de amor, cura-nos. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.